Pessoal, então olha só, quero gravar esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre os conteúdos nossos, desse PET 2. Então nós temos agora nessa primeira semana os nossos conteúdos falando de geometria, de retas paralelas, cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais. E o segundo tema, geometria, retas paralelas, cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. Então, esse é o nosso assunto. Todas as semanas, vai falar sobre isso aí. Então, nós vamos estudar segmentos proporcionais. Então, eu vou gravar depois para vocês um outro vídeo, lembrando e falando um pouquinho com vocês sobre a ideia de razão e proporção, mais voltado para o lado algébrico, porque nós vamos ter o cálculo algébrico agora aplicado na geometria. Então, essa parte da aula nossa desse PET 2, nós vamos usar recursos algébricos para efetuar os cálculos, e esses recursos algébricos serão aplicados à geometria, já que a gente vai falar de reta, a gente vai falar de proporcionalidade, a gente vai falar de triângulos. Eu ainda não analisei a fundo o PET para saber até quando ele vai aprofundar o assunto, mas nós podemos aprofundar um pouco além do que ele trouxer. Então, nós podemos ver semelhança de triângulos, semelhança de figuras, Infelizmente, a gente está num momento novo e aí a gente não sabe o que esse PET vai abordar, o que o PET do próximo mês vai abordar. Então, às vezes, eu fico um pouco receoso de aprofundar um assunto e aí o outro PET ser aquele assunto aprofundado, Mas eu acho que a gente pode sim aprofundar os nossos assuntos, os nossos estudos de teorema de Taves, chegando inclusive na semelhança de triângulos, Se depois, em agosto, o novo PET que vinha, o PET 3, ele vier falando, não tem problema nenhum, a gente já vai estar a par do assunto, Então, nos meus vídeos aqui e nas minhas atividades que eu for mandando extra para vocês, eu já vou falando um pouquinho dessa questão da semelhança de triângulos. Então, depois eu vou gravar outro, relembrando razão e proporção lá do 8º ano, cálculo algébrico, para depois nós falarmos e trazermos isso para os nossos conteúdos aqui. Porque se vocês compreenderem razão e proporção, o cálculo algébrico, é um abraço. Para você resolver esses exercícios aqui de proporcionalidade, teorema de Taves, é mamão com açúcar, porque é sempre o mesmo caminho, é sempre o mesmo cálculo, tá bom? Então, você resolve 300 exercícios usando sempre o mesmo raciocínio. Só depois, a única dificuldade que você vai ter é identificar a proporcionalidade para montar a proporção correta, Você já vai saber resolver, só vai precisar dos conhecimentos de geometria daqui para poder montar a proporção correta, tá bom? Então ele já inicia, sem muito delongas, ele já inicia falando de Taves de Mileto, Então Taves foi um importantíssimo matemático para os nossos conhecimentos que nós temos hoje atuais de matemática. Taves deu muitas contribuições, tá? Ele era da cidade de Mileto, era uma cidade, está falando aqui no texto, eu acho, tá? E aí, era do século 6 a.C. e tal. Ele era comerciante, físico, astrônomo, e como uma das suas profissões era comerciante, como eu disse, ele viajava muito, porque para comercializar nessa época, precisava viajar. E aí, em uma de suas viagens, Taves adquiriu grande fama no Egito, em uma de suas viagens ao Egito, ele adquiriu grande fama e conquistou a simpatia lá dos egípcios, do rei Amásias,
ou Amazias, né? A gente não tem muita ideia da pronúncia correta, se é Amásias ou se é Amazias. E ele, por medir, né, por conseguir calcular, por conseguir medir a altura da pirâmide de Quéops, né? Um pouquinho de história aí, nós sabemos que os egípcios antigos, eles mumificavam os faraós, os reis, as pessoas importantes que tinham dinheiro, eles eram mumificados. Essas múmias eram guardadas em sarcófagos e esses sarcófagos eram depositados em pirâmides, grandes construções monumentais. Então nós temos as 3 maiores pirâmides lá do Egito, que é a de Quéops, né, um faraó, a de Khafre, também era um faraó, e a de Gizé, que também era um outro faraó. São as 3 maiores, que elas encantam o mundo até hoje, são monumentos turísticos nos dias atuais, encantam o mundo. As pessoas vão lá visitar, conhecer, né, pelo tamanho, né, pelo tamanho do monumento assim. E ele, né, numa época em que não se tinha tecnologia nenhuma, nem instrumento de medida, porque é século 6 antes de Cristo, então nenhuma tecnologia mesmo, nem instrumento de medida tinha. E o Tavis, ele consegue, né, usando o conhecimento matemático e de astronomia, porque ele era astrônomo, se dedicava ao estudo dos astros do universo, ele então consegue medir essa altura, né, dessa pirâmide. Então depois eu vou explicar um pouquinho, num outro vídeo, como que Tavis fez para medir essa altura dessa pirâmide. Hoje é só um pouquinho mesmo da história desse matemático, que é um matemático muito bacana, muito importante e com grandes contribuições para os nossos conhecimentos nos dias atuais, tá bom? Então, nossas atividades, eu imprimi aqui uma atividade do PET, ele já fala aqui, ó, das retas paralelas, pede para desenhar 3 retas paralelas que já estão ali, depois 2 transversais, né? Essas 2 transversais, elas vão determinar nos segmentos, nas retas paralelas, segmentos proporcionais, tá? As retas paralelas vão determinar nas retas transversais segmentos proporcionais, tá bom? Isso por propriedades dos ângulos, né? Dos ângulos que formam aí. Por propriedades dos quadriláteros, nós podemos provar isso também. Então, tem diversas maneiras de provar essa propriedade que fala, né? Mas nós temos um feixe de retas paralelas que intercepta, que cruza, que corta uma ou 2 ou mais retas transversais, elas determinam nessas transversais segmentos proporcionais, tá bom? E aí ele pede nessa atividade que você marque os pontos, né? Traça as transversais, tudo como está aí no desenho. Então, ele pede para vocês fazerem, mas já está tudo aí na folha, a não ser quem for transferir isso para o caderno mesmo, né? E aí ele quer que você, depois, na sequência da atividade, descreva algumas proporções, né? Descreva algumas razões. Vocês vão medir com a régua a medida do segmento e vão determinar algumas proporções, tá bom? Então, o que é essa ideia de proporção? Proporção é uma igualdade entre razões. Então, eu tenho segmentos, ó, aqui nessa transversal T, eu tenho o ponto K, o ponto L e o ponto M. Então, eu tenho um segmento aqui, ó, do ponto K ao ponto L eu tenho um segmento, do ponto L até o ponto M eu tenho outro segmento. Na transversal U, eu tenho o ponto N, o ponto O e cá embaixo o ponto P. Então, eu tenho um segmento do ponto N até o ponto O e eu tenho um segmento do ponto O até o ponto P. Então, eu posso dizer assim, ó, que esse segmento KL, né, do ponto K até o ponto L, está para o segmento LM. Então, aqui, ó, segmento KL está para o segmento LM.
assim como, tá? É dessa forma que a gente fala, tá? Segmento KEV está para o segmento EV-M, assim como o segmento NO está para o segmento OP, tá vendo? E aí eu tenho uma proporção, tá vendo? Que é uma igualdade entre duas razões. Essa que é a ideia de proporção, uma igualdade entre duas razões. Segmento KEV para o segmento EV-M, segmento NO para o segmento OP, tá? Lembrando que eu posso fazer um tracinho por cima aqui, tá, pessoal? Que é segmento de reta, eu dou um tracinho por cima do segmento, tá? Caso vocês vejam no livro, caso vocês vejam no PET, claro, caso vocês vejam nas aulas virtuais. Então, quando fala de segmento de reta, a gente dá um tracinho por cima assim, tá bom? Só para a título de conhecimento também. Eu posso fazer outras proporções ali? Posso, tem outras proporções. Eu posso fazer, por exemplo, ó, o segmento KM, do ponto K até o ponto M, do ponto K até o ponto M aqui, veja, está para o segmento LM. E aí, na outra proporção, eu tenho que ver quem são os segmentos correspondentes. Quem é o correspondente do KM? É o NP, do ponto N até o ponto P. É o que corresponde ao ponto K, ao ponto M. Ó, veja aqui, ó, do ponto N até o ponto P é correspondente ao segmento do ponto K até o ponto M. Os segmentos correspondentes, para vocês saberem, é aqueles que estão entre as mesmas paralelas, tá? Então, o segmento NP está entre as paralelas R e V. Da mesma forma, o segmento KM também está entre as paralelas R e V. Então, para vocês ficarem sabendo aí. Então, eu vou ter que fazer a razão NP para o segmento OP, que é o que está correspondendo ao segmento EV-M, entre as paralelas S e V. Então, eu tenho EV-M, vou ter o segmento OP. OP. E eu posso fazer outras proporções, tá bom? Eu vou deixar para vocês, espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, mandem para mim, para a gente poder estar estudando juntos aí. Um abraço.